Agora a gente vai fazer o seguinte. Esse daqui é um transistor PNP, né? E aqui temos outro transistor PNP, que é esse cara aqui, ó, BC327. Então o pino 9 vai diretamente aqui para a base do primeiro, né? E o pino 10 vai para a base do outro transistor. O coletor dos dois serão ligados no negativo. Então os dois coletores são ligados no negativo, ou seja, isso significa que o coletor de um está também ligado ao coletor do outro, né? E os dois estão no negativo. Então primeiro vamos fazer agora essa ligação aqui na nossa placa. Então aqui do pino 9 você vai contar 3 furos e vai colocar ele no quarto furo, né? Vamos deixar aqui 3 furos livres. Então o primeiro transistor você coloca com a base dele diretamente aqui no pino 9, né? E o outro transistor, o primeiro vai ficar de frente para você e o outro vai ficar de costas, né? Ou seja, dessa forma o coletor de um está ligado ao coletor do outro. Então aqui eu já vou deixar ali soldado os dois coletores, né? O coletor desse já está ligado ao coletor do outro. Do pino 9, a solda vai direto para a base desse transistor. E do pino 10, a solda vai direto para a base desse outro transistor aqui. Só que antes de fazer isso, eu vou mostrar aqui que da base de cada um, nós temos um resistor que liga da base até o coletor de cada transistor. Da mesma forma, aqui também, né? Aqui a base, emissor, né? E aqui o coletor, base, emissor e coletor, porque aqui é um transistor PNP. Esse resistor ele é de 4,7K, 4,7K, amarelo, violeta e vermelho. Então esse resistor eu vou aproveitar para colocar logo, porque ele vai fazer a solda aqui do pino 10. Aí vai passar aqui por ele, né? E já vai para a base aqui do transistor. Esse resistor vai ser ligado na base desse daqui. E o outro lado dele vai para o negativo, né? Então, como aqui no pino 16, né? Aqui no pino 16 eu tenho a ligação com o negativo. Eu já vou aproveitar do pino 16 aqui, né, para ligar nesse resistor. Então aqui eu tenho o pino 10. Então vou começar aqui, eu já vou começar aqui a minha trilha em direção aqui ao resistor. Então eu fiz esse caminho aqui, do pino 10,
faz aqui o L, né? Aí pega o resistor e vem para a base do transistor. Enquanto o outro lado aqui do resistor vai ser ligado aqui no negativo, né? Aproveitando já o pino 16 do transistor, só vou subir aqui e fazer aqui a solda do outro lado do resistor. Você vê que ele vai passar muito próximo aqui desse jump, né? Tem que ter muito cuidado para não dar o curto-circuito. Ele não pode fazer contato aqui com o positivo, né? O outro resistor vai ser ligado da base desse transistor para o negativo, né? Porque aqui eu pego a ligação aqui da base para ele e aqui eu pego para o negativo aqui embaixo. Aqui é só ligar para cá, né? E aqui fazer a ligação do resistor até o negativo. Agora eu tenho que ligar também o coletor dos dois aqui para o negativo também, né? Eu vou fazer aqui, colocar o jumper para levar, né, os dois coletores aqui para o negativo. Tem que ligar aqui os dois coletores aqui, né? E ligar no negativo aqui. Agora é só ligar para os dois coletores aqui, ó. E o outro lado do jump vai para o negativo. Então com isso eu estou aterrando os dois coletores. Agora nós vamos ligar um diodo IN4148. Ele vai ser ligado da base para o emissor de cada transistor. Aqui também, fazendo também do mesmo jeito. Onde o anodo é ligado na base, né? E o cátodo ligado no emissor. Então eu encontrei um diodo. Esse diodo ele deu uma resistência de fuga. Então, como eu estou na escala de 200 mega, aqui nessa posição ele tem que conduzir realmente 1.1 está correto. Quando eu medir do outro lado, aqui não é para dar nada, mas no entanto está dando esse valor, ou seja, ele tem uma resistência de fuga. Eu vou fazer o mesmo teste com esse outro aqui, ó. Nessa posição ele tem que conduzir normal 1.1, mas nessa posição aqui ele não vai conduzir nada. Lembrando que quando for medir nessa escala, se você tocar nos terminais vai dar uma resistência. Então, para medir tem que segurar apenas a ponta de prova, né? Para a resistência do meu corpo não interferir na medição, né? Então agora a gente vai ligar na placa, né, os dois diodos IN4148. O anodo de cada diodo está aqui na base do transistor, né? O cátodo será ligado aqui no emissor. O emissor é esse e o emissor é esse. Então vai vir uma trilha também por aqui, ligando aqui no cátodo do diodo, do mesmo jeito aqui. Essa trilha vai ser feita aqui, né, ligando do emissor, vindo aqui até o cátodo do outro diodo. Então aqui é a base que será ligada no anodo do diodo, ó. Do mesmo jeito aqui. Esse aqui é o anodo do diodo que será soldado aqui na base do transistor. Esse lado aqui é o cátodo do diodo, né? Esse lado aqui, ó.
Aqui é o emissor do transistor. Vou vir aqui e fazer essa ligação aqui, ó. Ficando dessa forma aqui. Então agora chegou a hora da gente acrescentar os MOSFET, né? Então essa saída aqui do emissor vai diretamente para o gate do MOSFET, né? Então aqui é o primeiro MOSFET. Cada emissor do transistor vai sair diretamente para o gate do MOSFET, né? Aqui é o dreno, né? E aqui é o source, que é a fonte. Cada source do MOSFET é ligado no negativo, né? Eu estou utilizando aqui IRF 3205. Então aqui é o G, né? GDS é o gate, o dreno e o source. E ele é 55 volts, 110 amperes, a potência dele, né? Se você usar o 3306, vai ser ainda mais potente esse inversor. Ele é 60 volts e 160 amperes. Para montar esses dois IRF aqui nesse dissipador de calor, aqui eu encontrei esse dissipador de uma placa de TV antiga, né? Aquelas TV de tubo. Eu gosto mais desse formato porque ele ajuda a dissipar melhor o calor. Esses parafusos aqui vai ser usado aqui no nosso MOSFET, né? Também numa sucata de fonte de PC você vai encontrar esse isolante aqui, ó. Também você vai aproveitar esse isolante aqui que está no parafuso, né? O resultado final é esse aqui. Nós temos os dois MOSFET com o isolamento aqui. Também no parafuso tem aqui os dois isolantes branco que não deixa o parafuso fazer contato com essa parte metálica do MOSFET, né? Fazer o teste de continuidade da carcaça, não pode dar continuidade para os terminais, o MOSFET totalmente isolado do dissipador, né? Aqui eu usei o percevejo, né, para aumentar mais os furos aqui dos terminais do MOSFET, né? Então aqui a gente vai fazer essa ligação do emissor para o gate nos dois MOSFET. Lembrando também que você pode encontrar muito desses MOSFET em sucata de no break, né? Então nessa posição temos aqui o gate, né, o dreno e o source, GDS, né? Aqui é o gate, será ligado aqui, né? Do mesmo jeito, e o gate é esse, vai ser ligado aqui. Então liguei o primeiro gate, né? Agora eu vou ligar o outro gate. Então tá ligado aqui os dois portões, né? Os dois gates. Então, se acontecer um caso desse aqui, aí você vai ter que ir para o sugador de solda, né? Então aqui eu terminei fazendo um curto-circuito aqui do dreno para o source, né? Então de vez em quando você vai fazer esse tipo aqui de correção, né? Se assegurando de que não tem nenhum curto-circuito entre essas soldas que a gente está fazendo, né?
esse último pino de cada um deles vai ser ligado no negativo, né? O pino source, né? O S será ligado no negativo, né? O dreno será ligado no transformador. Então aqui a gente tem o transformador. Aqui é o primário do transformador, que ele vai ser ligado. Pronto, o transformador que a gente retirou da fonte, né? O transformador que nós vamos usar no nosso inversor, você vai simplesmente tirar ele de uma sucata de fonte de PC, esse daqui, ó. Então nós não vamos precisar fazer absolutamente nada, nem enrolar ele, nem desmontar. Nós vamos simplesmente tirar ele e vamos usar no nosso inversor. Ressoldar aqui para ficar mais fácil de tirar. Então quando eu vou tirar, primeiro eu tiro aqui a tomada central, para ficar mais fácil. Se você não quiser usar o sugador de solda, basta esquentar agora aqui esse lado e puxar mesmo. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses dois últimos aqui a gente não vai usar. Lá na fonte de PC, esses dois pinos são usados no 12 volts. E esses 4 pinos lá na fonte do computador são os de 5 volts. Então na realidade aqui nesse nosso inversor, o nosso primário de 12 que a gente vai usar, o nosso primário na realidade é o que é usado de 5 volts lá na fonte. Lá na fonte ele jampeia esses dois, né? Aqui é jampeado, é um pino só. E esses outros dois aqui também são jampeados, fica um pino só. Ou seja, esses dois aqui são esse pino aqui. E esses outros dois aqui são esse pino aqui. E aqui é a tomada central, né? Essa tomada central, ela vem aqui. E aqui será ligado em 12 volts. Então esses dois pinos vão ser jampeados e ligados num dreno. E esses outros dois pinos serão jampeados e ligados aqui no outro dreno. E como eu falei, esses dois últimos não serão usados. Apesar de lá na fonte eles serem os de 12 volts, mas no nosso inversor a gente não vai usar eles. A gente vai usar os de 5 volts. E aqui é o secundário do transformador, né? Aonde vai sair a tensão. Então agora a gente vai fazer a ligação do nosso transformador aqui na placa. Para a colocação dos pinos também, eu usei o percevejo para fazer os furos, para aumentar os furos, né? Então o primeiro pino vai ser ligado aqui. Então vai ficar separando apenas dois pontos, né? Da tomada central será ligado em 12 volts, né? 12 volts, que é justamente essa trilha aqui da placa, é 12 volts, né? Que é esses 12 volts aqui, que é a nossa trilha aqui de 12 volts, vai ser ligado aqui, ó. Ver se dá para mostrar aqui o primeiro pino. Lembrando que você vai antes abrir bem esses pinos com o percevejo, né? Para poder, ó, encaixar perfeitamente aqui, ó. Veja que aqui vai ser uma corrente mais elevada, né? Você vê que a tomada central ela é reforçada aqui. Pois então, esse pino aqui vai ser jampeado, né? Vai ser jampeado esse pino com esse e esse aqui jampeado com esse, que é o dreno, né? Vai sair aqui. Então o outro dreno tá aqui, né? Vai sair para o outro pino, né? O outro
o outro primário aqui do... Então esse daqui, como tá próximo, eu deixei só uma trilha de solda. Esse outro tá um pouco mais longe, né? Então eu vou ter que reforçar com essas duas trilhas aqui, porque como eu falei, aqui passa uma alta corrente, né? Então eu vou fazer essa trilha e vou fazer a outra trilha aqui em cima. Então aqui eu fiz duas trilhas, né? Para poder reforçar aqui o contato com esse dreno. E esse lado aqui não pode fazer contato, né? Então sempre que você achar que uma trilha ficou muito próxima da outra, é sempre bom você tirar a solda, né? E refazer ela um pouco mais fina, né?